Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Alessandro, professor de biologia. Estaremos juntos aqui no Missão 193 para deixar você apto a qualquer processo seletivo que te permita ingressar na corporação. Essa é a nossa meta: vidas alheias salvar e aqui te preparar com a melhor equipe que tem nessa cidade. Muito bem. Hoje o nosso grande objetivo é comentarmos, gabaritarmos algumas questões de um dos simulados que foram aqui aplicados. Então, sem mais delongas, vamos então trabalhar indo para o que realmente nos interessa. Muito bem, galera. Vejam só, o nosso simulado era composto aí de algumas questões importantes. Esse é o terceiro, né, simulado de um conjunto de outros que o precederam. E comecemos aí com as questões que vão de 36 até a questão de número 40, discutindo alguns aspectos importantes. Pois bem, vejam só, a questão 36 traz o seguinte comando: o ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. E aí nós temos aí a figura, em que nós temos apontados aí os números 1, 2, 3, 4 e 5. E temos algumas biomoléculas que estão aí representadas. Está aí o gás nitrogênio, N2, temos aí a amônia, NH3, temos aí o nitrito, né, o NO2-, e temos o nitrato, o NO3-. Então nós temos aí um conjunto de biomoléculas que estão associadas ao ciclo do elemento nitrogênio. Classicamente, ciclos biogeoquímicos são sempre cobrados nos processos seletivos. Geralmente temos o ciclo do nitrogênio, que é o mais complexo, e também temos o ciclo do elemento carbono, que está associado, logicamente, ao efeito estufa, que é um fenômeno natural, mas que tem se intensificado. Pois bem, esse ciclo em particular merece muito da nossa atenção pelo seguinte aspecto. Eis então que há o nitrogênio na sua forma original disponível no ambiente, na forma de N2, e aí eu tenho bactérias que vivem no solo e que vão ser quimiosintetizantes, vão metabolizar o N2 e vão liberar no solo. Aqui em cima temos o ar, aqui embaixo temos o solo, e portanto essas bactérias, que eu vou chamar aqui de bactérias do grupo 1, farão a chamada fixação biológica, ou seja, o nitrogênio que estava na atmosfera será agora fixado, preso no solo especificamente. Daí, nós saímos da amônia, que está no solo, e temos uma conversão da amônia no composto chamado nitrito, seguida de uma segunda conversão no composto denominado nitrato. O que nós temos aqui são as bactérias de número 2, que estão relacionadas ao processo chamado de nitrificação. Portanto, são as bactérias nitrificantes. Deste modo, fica disponível no solo nitrogênio na forma de amônia, nitrogênio na forma de nitrito, nitrogênio na forma de nitrato. Nestas formas, diferentes espécies vegetais conseguem a absorção do nitrogênio, de modo que ele entra na cadeia alimentar, portanto, sendo também disponibilizado aos seres heterótrofos, que no caso seriam os animais. Feito isso, então agora eu preciso devolver esse nitrogênio para a fonte. E a devolução do nitrogênio para a fonte se dá, obviamente, com os animais ou excretando ou os animais morrendo. Então eu teria excretas em um caminho, e aí uma vez que eu libere excretas, normalmente a substância liberada seria a ureia, e eu teria o outro caminho, que seria a morte do organismo. E uma vez que aconteça a morte do organismo, eu teria, portanto, aqui a ação do terceiro grupo de bactérias, que são as bactérias chamadas de decompositoras, e se isso acontecer, o que nós liberamos no solo é, portanto, amônia. Desta forma, então, nós temos já 3 grupos de bactérias: as bactérias fixadoras, as bactérias nitrificantes e temos ainda as bactérias decompositoras. Para fecharmos esse ciclo, é preciso então agregarmos aqui
ainda as bactérias que vão converter a ureia em amônia, seriam as bactérias do grupo número 4, chamadas bactérias amonificantes, e por fim, há bactérias que vão metabolizar ou o nitrito, ou o nitrato, ou ainda a própria amônia, e essas bactérias vão converter cada um desses compostos diretamente no nitrogênio atmosférico. Seria o nosso quinto grupo de bactérias, denominados, portanto, bactérias denitrificantes. Perceba, portanto, que nós temos bactérias que têm uma grande participação, elas são fundamentais no ciclo do elemento nitrogênio. Temos 5 grupos de bactérias. Dito tudo isso, feito esse flashback do ciclo do elemento nitrogênio, voltando para o nosso item, o comando diz: se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Bom, aqui no esquema nós temos, número 1, o nitrogênio virando amônia, função das bactérias que seriam nitrificantes, a amônia virando nitrito e o nitrito virando nitrato, que seriam os números 3 e 4, seriam as bactérias nitrificantes, portanto, não me interessa nem o número 1, nem o número 3, nem o número 4. O número 5 mostra o nitrato virando gás nitrogênio, o que seria, portanto, uma ação da bactéria denitrificante, também não me interessa o número 5. Restaria o número 2, em que eu tenho detritos virando amônia. Quais são esses detritos? Na verdade, nós estamos falando de resíduos orgânicos, ou seja, a morte de seres vivos e a desmontagem das suas biomoléculas, que culminam na produção de amônia. Portanto, temos as bactérias que seriam as decompositoras. É justamente isso que ele quer, o grupo de micro-organismos que sejam decompositores. Portanto, o número 2 é a nossa resposta esperada para essa questão. É uma questão de um nível de dificuldade de mediano a difícil, no sentido que você precisa conhecer o ciclo do elemento nitrogênio. E esse ciclo é um dos ciclos mais complexos dentre os ciclos biogeoquímicos. E normalmente isso compõe a matriz aí de alguns processos seletivos. Pois bem, essa foi a questão de número 36. Podemos, portanto, avançar para a questão de número 37. A questão de número 37 nos traz um contexto. Existe aí, um testículo, um pequeno texto, que trata das abelhas. E o texto nos diz o seguinte: o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais, então são sementes de espécies vegetais nativas, têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas, recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Então vejam só, há uma tecnologia em que eu pego uma bomba cheia de sementes, que vão ter uma proteção, há um punhado de argila e a adubo. Eu estou criando condições favoráveis, portanto, à quebra da dormência dessa semente, portanto, a sua germinação, e o texto fala isso, fala que elas germinam até mesmo em solo pouco fértil. E aí ele me dá a fonte e vem o comando. Esse método contribui para a preservação das abelhas. Por quê? Então tem uma redução da população de abelhas espalhadas aí pelo mundo. A esta ação, e de que maneira esta ação contribui para a preservação desse grupo de seres vivos, que atua aí numa relação ecológica chamada sociedade, só para lembrar. Reduz a sua predação. Predação é uma relação ecológica. A mata e come B. Não tem qualquer relação entre a oferta dessas sementes e você alterar o número de possíveis predadores, possíveis aves, por exemplo, que venham a comer, no caso, as abelhas. Está equivocada a alternativa A. Item B. Reduz o uso de pesticidas. Eu vou usar pesticida para combater uma praga. Não tem qualquer contexto aqui que envolva pragas, que envolva uma cultura, uma monocultura, por exemplo, que seja atacada por uma praga qualquer. Então a letra B também não nos atende.
Letra C, reduz a competição por abrigo. Bom, a única coisa que ele cita do abrigo é que as colmeias estão vivendo um colapso, né? As abelhas estão sofrendo um colapso com as suas colmeias. Não tem aqui uma competição por abrigo, visto que a relação ecológica, como eu disse, que existe entre elas, se chama sociedade. Sociedade, A ajuda B, B ajuda A e todo mundo ganha. Há uma hierarquia, uma divisão de tarefas. É uma relação intraespecífica harmônica. E a competição trata-se de uma relação que pode ser intra ou pode ser interespecífica, entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, e é uma relação desarmônica. A letra C não atende ao nosso comando. Item D, aumenta a oferta de alimento. Uma vez que eu estou aumentando a quantidade de sementes, elas estão preparadas para sobreviverem e germinarem, é evidente que no ciclo de vida, a semente, na verdade, é um embrião. O embrião, ao germinar, originará uma nova planta. Essa planta, logicamente, certamente é uma espécie apropriada. Estamos falando de uma angiosperma, uma planta que produz flores, que produz frutos, que produz sementes. Isso, então, vai aumentar a oferta de alimento para essa população. E se tem uma oferta maior de alimento, você favorece tanto a existência quanto a reprodução desse grupo. Portanto, é uma ação que contribui para a preservação das abelhas. Portanto, a letra D atende plenamente ao nosso comando. Por fim, a letra E diz, aumenta os locais de reprodução. Na verdade, a reprodução se dará na colmeia. E pode até ser que isso seja uma ação, um desdobramento disso. Mas a primeira ação é ofertar mais alimento para que, portanto, eu obtenha ou a manutenção ou o incremento gradual dessa população. Esse, portanto, é o item de número 37. A letra D de dado é, portanto, a nossa marcação. Podemos, então, avançar para mais um item. O item, portanto, que agora vai nos interessar do nosso simulado é o item de número 38. Pois bem, o item 38 nos diz o seguinte. Temos novamente um texto. Esse texto traz também um contexto. Vamos, então, lê-lo. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Então, vejam só, já no texto, uma referência muito clara a uma parasitose importante, relevante em termos de saúde pública, que é a chamada malária. Malária vem da palavra que, numa tradução direta, significaria maus ares, porque à época acreditava-se que os maus ares da região estariam relacionados à manifestação dos sintomas que a doença provoca, né, nos indivíduos que estão com ela contaminados. Voltando para o nosso texto. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade produtiva e melhorarem suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Temos aí a fonte, né, uma revista aí que trata de epidemiologia da malária no município de Belém. E aí vem o comando da questão. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque provoca, aí é preciso realizarmos um rápido flashback sobre essa doença. Vejamos só. Eu tenho uma doença que envolve dois hospedeiros. Eu tenho um mosquito, e é um mosquito de um gênero específico, o Anopheles. E eu tenho o homem. Esse ciclo envolve um conjunto de fatores e ações. Eu teria, portanto, a picada do mosquito ao homem, e o mosquito, estando ele contaminado, ele transmitiria ao homem um micro-organismo, que é um protozoário. Sendo mais específico, estamos falando de um protozoário do gênero Plasmodium. É um nome científico, então a gente sublinha. Aí existem variações. Eu tenho o Plasmodium vivax, que é o mais comum. Aí existe o Plasmodium malariae e também existe o Plasmodium chamado de Falciparum. Na África existe ainda uma outra variedade, que é o Plasmodium chamado de ovale.
Mas enfim, feito isso, estando o homem aí, né, sendo o homem picado pelo mosquito, o protozoário, portanto, atingiria a sua corrente sanguínea. Atingiu a corrente sanguínea, agora eu teria esse protozoário se abrigando, se alojando especificamente no fígado. Lá ele faria uma reprodução assexuada, romperia células hepáticas e uma vez que o protozoário estivesse livre, esse protozoário, uma vez livre, avançaria agora e adentraria as células sanguíneas mais famosas, as hemácias. Uma vez nas hemácias, haveria também a multiplicação assexuada do protozoário. E aí, na verdade, quando na hemácia, há dois caminhos possíveis. O caminho número 1 é o protozoário se reproduzindo e causando a lise celular, o rompimento da célula. Com isso, há a liberação de toxinas. Essas toxinas são responsáveis pelos efeitos muito conhecidos da malária, que seriam os acessos febris intensos. Então, haveria um febrão com ciclos já pré-estabelecidos, ou a cada 36 horas, ou a cada 48 horas, ou a cada 72 horas, o que diferencia basicamente um tipo de malária do outro. Só que existe uma segunda possibilidade. O protozoário pode não se multiplicar assexuadamente dentro da hemácia. Ele pode sofrer uma diferenciação, um amadurecimento. Se isso acontecer, voltando aqui para a tela, haveria, portanto, a formação de células especializadas chamadas de gametócitos. E aí agora o que aconteceria seria, novamente, o mosquito picar o indivíduo, sugar hemácias que contenham gametócitos, e feito isso, dentro do mosquito, eu teria os gametócitos evoluindo para gametas. E gametas, logicamente, se encontram, gametas se fecundam. Isso originaria, portanto, um zigoto, que iria se alojar especificamente ali no estômago, depois iria migrar para a glândula salivar, portanto, contaminando novamente a glândula salivar do mosquito e, portanto, fechando o nosso ciclo. Nós temos, portanto, o que nós chamamos na biologia de um ciclo heteroxeno. O que é isso? Existem dois hospedeiros. Um hospedeiro definitivo, no qual acontece reprodução sexuada, nesse caso o mosquito, e um hospedeiro intermediário, no qual acontece reprodução assexuada, nesse caso o homem. É uma doença conhecida, tratada, esta sim, com cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos eficazes contra protozoários, jamais contra vírus, e basicamente, né, você gradualmente, numa janela de tempo, iria eliminar a população do protozoário. Pois bem, esse é o flashback da doença em si. Agora que sabemos de tudo isso, podemos voltar para o item. Então, o comando diz, essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque provoca, letra A, alterações neurológicas, não tem qualquer alteração neurológica no indivíduo, que causam crises epiléticas, tornando o doente incapacitado para o trabalho. Ele está incapacitado porque ele está prostrado, ele está com febrão, um mal-estar, dor e não alterações neurológicas. Letra B, diarreias agudas e explosivas, uma doença que também é uma protozoose que causaria isso, poderia ser amebíase, poderia ser giardíase, e não a doença aqui em questão, que trata-se, portanto, da malária. Então, não causa diarreia. Letra C, febres constantes e intermitentes, associada, especificamente aqui, né, a fadiga e dores de cabeça, que afastam o doente de suas atividades. Febre é, de fato, o sintoma clássico da malária. Vale lembrar que existem os acessos febris. E aí você teria os picos febris acontecendo a intervalos regulares, a 36, a 48 e a 72 horas. Por hora, seria uma resposta possível. Indo para o item D, imunossupressão, ou seja, uma redução da sua resposta imunológica, o que impossibilita o doente de entrar em contato com outras pessoas, sem uso de máscaras. Só quem transmite malária é mosquito contaminado. Não há contaminação direta do indivíduo A para o indivíduo B. Letra D está equivocada. Letra E, infecção viral. Não é vírus, é protozoário, galera. Diante do contexto,
A resposta que melhor atende ao comando seria a letra C. Mas vale lembrar, as febres não são intermitentes. Você teria picos febris a intervalos regulares que revelam, portanto, o intervalo reprodutivo daquele protozoário e, inclusive, revelariam o tipo de protozoário. Como eu falei, você teria o Plasmodium vivax como uma possibilidade, o Plasmodium malaria como uma outra possibilidade e o Plasmodium falciparum como uma outra possibilidade, ok? Pois bem, essa foi, portanto, né, aí a nossa questão especificamente de número 38. Avancemos para a questão de número 39, moçada. Pois bem, a questão 39 nos traz o seguinte contexto. Gralha do cerrado, Cyanocorax cristatellus, é o seu nome científico. É uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento. A espécie é onívora, ou seja, come tudo, animal, vegetal. E sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies. Então veja só, isso foi retirado aí da Ornitologia Brasileira, é a fonte. Nós temos uma descrição, primeiro física do indivíduo. Depois é uma descrição sobre parte dos seus hábitos. E aí, diante disso, vem aqui o comando. Além das características morfológicas do animal, então nós já falamos, houve uma descrição física do animal. A descrição da gralha do cerrado diz respeito a seu, vamos lá, letra A, habitat. O que é habitat? Habitat, na verdade, é onde vive uma espécie. Eu posso ter diferentes espécies que compartilham de um mesmo habitat. E aqui, dentro desse contexto, ele nem me disse onde eu encontro o animal. Ah, é a gralha do cerrado. Só que o cerrado é um bioma. Um bioma é subdividido em fitofisionomias. Eu tenho campo limpo, eu tenho campo sujo, eu tenho campo rupestre, tem cerrado típico, tem cerrado ralo, tem cerrado denso, eu tenho mata de galeria, eu tenho mata ciliar, eu tenho vereda. Tudo isso seriam ecossistemas e poderiam ser possíveis habitats desse animal. O texto não me fala especificamente qual é o habitat desse bicho. Eis então que nós teríamos, na sequência disso, né, aí como possibilidades, o que seria o ecossistema, ele me dá isso como uma possibilidade, e aí, quando a gente fala em ecossistema, é preciso lembrar que ecossistema é um conceito que pode se confundir com bioma. Bioma é um conceito mais amplo, é um conjunto de ecossistemas interrelacionados. Aparece aí como uma das nossas opções ainda o nível trófico. O que é nível trófico? Nível trófico é, na verdade, né, nível de energia. É a posição que alguém ocupa na cadeia alimentar. Portanto, o item C também não vai nos atender. Aí eu teria agora, né, o ecótopo como uma outra possibilidade de resposta e se refere a um conjunto de fatores abióticos e sem vida que a gente vai encontrar em um ecossistema. E desta maneira, nos restou o item D, que fala de nicho ecológico. Nicho ecológico é um dos conceitos modernos em ecologia. Nicho ecológico se refere a um conjunto de hábitos que uma espécie tem. Especificamente, o texto nos apresenta parte do nicho ecológico dessa espécie. Não o nicho ecológico completo, mas parte do nicho. Seria aqui especificamente o nicho alimentar. Mas, claramente, se refere a nicho ecológico, o contexto que aqui nos foi apresentado. Portanto, a questão de número 39 tem como resposta o item D de dado. Avancemos para a nossa última questão. Nossa última questão desse simulado é a questão de número 40. A questão de número 40 traz para nós o seguinte contexto. A caatinga, que é um dos biomas, é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos, ou seja, de chuva, muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas,
vem do termo xeromorfismo, adaptações para a escassez de água, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água. Temos aí, né, a fonte, vida, a ciência da biologia, e aí vem o comando. Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição da escassez citada é a presença de, então vejam só, o texto já me disse que trata-se da caatinga, um dos biomas importantes e que está ali, né, no semiárido. O texto já me disse que são plantas do tipo xerófitas, que se adaptam ao ambiente com pouca, né, água, com escassez desse recurso. E ele está me dizendo que há uma característica dessas plantas que vivem nessa região que são adaptadas a essa escassez. E ele me diz, é a presença de caule subterrâneo. Caule subterrâneo você não vai encontrar nessa região. O que você vai encontrar aí é uma raiz subterrânea. Um caule subterrâneo você pode encontrar em algumas condições em que você teria, né, um solo mais encharcado. A água está em escassez nesse ambiente. Então não me interessa o item A. Item B, sistema radicular fasciculado. Existem dois tipos de raiz. Você tem uma raiz chamada de pivotante, que é uma raiz mais grossa, e você teria a raiz chamada de fasciculada, que seria uma raiz do tipo cabeleira, como a gente chama, com múltiplas ramificações. Não é uma adaptação para esse ambiente em que o xeromorfismo seria uma necessidade. Folhas modificadas em espinhos. Vejam só, a folha é parte fundamental de uma planta, fundamental para que seja feita a fotossíntese, mas também fundamental para que seja feita a chamada evapotranspiração, onde se perde água. E eu quero uma adaptação para que eu viva num ambiente em que há escassez de água. Transformar folhas em espinhos é uma adaptação extraordinária. É, portanto, a nossa resposta. A letra C já atende ao nosso comando. O item D fala parênquima amilífero desenvolvido. O que é parênquima? Parênquima é um tecido de preenchimento. Fazendo um comparativo, nos animais você teria o chamado tecido conjuntivo, como é o caso do tecido adiposo, do tecido sanguíneo, dentre outros. Na planta você teria o chamado parênquima, subdividido em tipos. Um deles seria o amilífero, para que você fizesse uma reserva, né, ali para o vegetal. Não é o caso dentro do contexto em que eu quero uma adaptação para o ambiente com o xeromorfismo. Então a letra D também não atende ao nosso comando. Por fim, vem o item E, que fala limbo foliar desprovido de estômatos. O limbo, na verdade, é uma estrutura que vai estar ali quase que, né, na base da folha, e não tem como você ter isso desprovido de estômatos, porque você precisa do estômato para fazer a evapotranspiração e fazer, portanto, uma regulação da temperatura. Aqui, então, o contexto que melhor nos atende seria, portanto, a letra C, com as folhas modificadas em espinhos. Pois bem, meus caros, estão aí gabaritadas as nossas questões desse simulado. Espero tê-los ajudado. Nos encontramos muito em breve, né, com outros materiais, outras aulas e outras discussões. É isso. Estou aqui à disposição. Vidas alheias a salvar. Prepare-se. Em breve a corporação espera por você. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Fiquem bem.